Eu nunca imaginei que uma cirurgia no ouvido fosse tão simples. Não que não seja delicada, claro que é. Mas quando a mãe do Dan me ligou, uma querida por sinal, ela explicou que era ambulatorial. Iam conseguir arrumar direitinho uma das orelhas e talvez devolver um pouco da audição na outra. No mínimo, evitar uma infecção. Sempre achei que mexer no ouvido fosse algo gigantesco, tipo, é tudo tão pequeno, cheio de ossinhos, vibrações minúsculas. Parecia coisa de alto risco, um negócio perigoso mesmo. Mas enfim, o Dan operou na manhã seguinte ao incidente com o fone de ouvido e está se recuperando bem. Pelo que disseram, ele vai ouvir o suficiente para continuar trabalhando aqui. Embora talvez precise de aparelho auditivo quando estiver totalmente curado. Deve ficar uns dias afastado e provavelmente vai passar um bom tempo longe de qualquer fone. E enquanto eu falava com a mãe dele, ouvi ele gritando lá do fundo. É a Evelyn? Diz pra ela que eu ainda não deixei de ser um incômodo. Ou seja, ainda tenho o meu meio período. Um meio período irritante. Só está de férias antecipadas e bem medicado. Enquanto isso, eu estou aqui sozinha. E, meu Deus, aquele pássaro não vai embora. Entre uma previsão do tempo e um bloco de músicas sem comerciais, fiquei olhando pela janela e percebi. Ele está construindo um ninho, bem ali, na minha frente, onde eu fico sentada o dia inteiro. Eu gosto de pássaros normalmente. Não tenho nada contra a vida selvagem, desde que ela não esteja tentando arrancar um pedaço de mim. Mas por algum motivo, a última coisa que eu quero é ver esse bicho criando várias miniaturas dele mesmo. Consigo imaginar dezenas deles aliando na janela, me encarando de todos os ângulos, observando cada movimento meu. Quase fui lá tentar tirar o ninho e jogar na floresta, mas não posso deixar a estação vazia por muito tempo. Talvez eu espere o Dan voltar e deixar ele no comando por algumas horas, para eu poder levar aquela coisa para bem longe da torre. Eu odeio esse maldito pássaro. Antes de sentar para começar o turno, fui ao banheiro e dei aquela checada básica no espelho. A pia estava em completo silêncio, e eu sei que isso deveria ser bom, mas não estou falando de cano fazendo barulho ou entupimento. No primeiro dia do Dan, ele jurou que ouviu soluços vindo do encanamento. Soluços? E isso me deixou meio mexida, porque eu também já tinha ouvido. Só achei que fosse coisa da minha cabeça. Ficar aqui, a 15 metros do chão, praticamente sozinha, vendo gente só quando o entregador do mercado aparece, começa a mexer com a mente da pessoa. Achei que eu estivesse imaginando vozes onde não tinha, mas não, ele ouviu também. Pra ser sincera, quando o barulho parou, eu fiquei até meio decepcionada. Pelo menos era alguma coisa acontecendo. Eu já estava pronta para dizer ao Dan que tínhamos uma colônia de toupeiras morando nos canos quando ele voltasse. Não explicaria nada, claro, mas ultimamente o humor é a única coisa mantendo minha sanidade intacta. Se você me perguntar se eu achei que tinha um fantasma lá embaixo, uma pessoa, sei lá, talvez. Mas enquanto fosse só som e nada além disso, eu conseguia lidar. Não importava de onde vinha. Acabei esquecendo isso e fui trabalhar. O céu estava limpo, azul demais até. O ar frio, mas aquele frio de montanha que ainda esquenta quando o sol bate. No geral, tudo entediante. E quer saber? Depois de ver os 2 tímpanos de meu colega simplesmente romperem ao mesmo tempo no dia anterior, eu aceito algo entediante. 1000 vezes um dia chato do que um dia sangrento. Sentei, coloquei o fone e esperei o bloqueio automático de música acabar. Em cima dos consoles, uma pilha de envelopes abertos e cartões de Melhore Logo estavam organizados numa fileira. A notícia da pequena cirurgia padrão do Dan correu rápido. Imagino que quem ouviu os gritos dele ontem à noite tratou de espalhar. Pelo menos umas 10 pessoas mandaram cartões para a estação junto com o correio da manhã. Deixei todos na frente da cadeira dele como surpresa quando voltar. Eu também pedi um cartão para ele, só que o entregador do mercado errou e trouxe um Feliz Aniversário, vovó. Assinei mesmo assim e coloquei junto com os outros. A intenção é o que vale. Bom dia! Aqui é Evelyn McKinnon, da 104.6 FM. Espero que estejam aproveitando esse céu lindo hoje. Daniel Esperança não está comigo esta manhã, mas agradece todas as mensagens e espera voltar até o fim de semana. Fiquem ligados na previsão de tempo desta semana às 8h30 desta manhã. Até lá, 30 minutos de música sem interrupção aqui na 104.6 FM. E pronto, mais um bloco. Passei a maior parte da manhã meio desligada. O Wi-Fi pega só o suficiente para eu ficar perto da mesa e dar uma olhada na internet, caçando qualquer assunto novo para comentar. Mas é lento demais para vídeo, a menos que eu esteja com paciência para esperar o buff eterno. Então basicamente fiquei encarando uma tela sem graça, olhando para o relógio e esperando o tempo passar. Ao meio-dia, meus olhos se desviaram automaticamente para o console, quando um som diferente atravessou meus fones. O telefone. Mesmo com a música tocando no ar, a linha estava chamando. Meu primeiro pensamento foi simples. Pedido de música. Talvez alguém esteja entediado querendo ouvir algo específico no meio daquele dia parado. Ou então a mãe do Dan de novo.
Aquela mulher adorável que aparentemente ouviu tantas coisas boas sobre mim que decidiu me convidar para o casamento da sobrinha em junho. Verifiquei 2 vezes o mixer de áudio. Não podia correr o risco de jogar uma ligação ao vivo no meio de uma transmissão musical. Ajustei os níveis, respirei fundo e com uma hesitação que eu mesmo não soube explicar, atendi. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM. Em que posso ajudar? Primeiro veio um suspiro alto, pesado. Depois um soluço, longo, tremido. Seguindo pelo som úmido e irregular de alguém tentando puxar o ar por um nariz completamente entupido de choro. Meu corpo inteiro gelou. Eu conhecia aquele som. Não estava distante. Não estava ecoando por canos. Não vinha abafado por metal e água parada. Estava direto no meu ouvido. Cru. Íntimo. Era o mesmo padrão de soluços que eu escutava vindo da pia do banheiro desde que comecei a trabalhar aqui. O mesmo que Dan tinha ouvido também. Um arrepio começou no topo da minha cabeça e desceu lentamente pela minha nuca, escorrendo pela coluna como água gelada. Não foi instantâneo. Foi um percurso. Ombros, braços, costas, pernas. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Era como se minha pele inteira tivesse sido tocada por alfinetes minúsculos. Então, finalmente, ela falou. Você tem que parar. A voz era feminina, jovem, ainda embargada pelo choro. Ela fungou de novo, respirou com dificuldade. Houve uma pequena pausa, e eu tive a estranha sensação de que ela esperava que eu respondesse. Você está bem, comecei automaticamente. Ah, meu Deus, para de fingir! Ela me interrompeu, a voz subindo de tom, carregada de frustração. Eu estou tão cansada. Essa é a minha casa. Eu queria te ajudar, mas você não me deixa. Eu senti como se estivesse perdido um pedaço da conversa. Como se eu tivesse atendido no meio de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Ela estava falando comigo, mas não como alguém que liga para uma rádio. Ela falava como se me conhecesse, como se estivéssemos discutindo algo antigo. Algo na voz dela revirou meu estômago. Familiar demais. Eu já tinha ouvido aquilo antes. Claro que tinha. Na pia, todos os dias. Mas havia outra camada de reconhecimento ali. Uma memória que eu não conseguia puxar completamente, mas que estava perto o suficiente para doer. Por favor, ela continuou, a voz quebrando de novo. Me deixa te ajudar. Por favor. Você não ficou sóbria nem um único dia desde a formatura. A palavra sóbria parecia ecoar mais alto que o resto. Sem pensar, eu arranquei o fone de ouvido com força. A cadeira deslizou para trás, batendo contra a parede. O headset ficou pendurado pelo fio na lateral da mesa, balançando devagar, como um pêndulo marcando o tempo. A náusea veio como uma onda violenta. Meu estômago se contraiu com força. Minha boca encheu de saliva. Não houve aviso, não houve tempo para respirar fundo e me recompor. Eu simplesmente levantei e corri. A voz dela continuava. Mesmo longe do meu ouvido, eu ainda podia escutá-la. Abafada, mas insistente. Ecoando pelo estúdio. Os poucos passos até o banheiro pareceram longos demais. Quando alcancei a porta, o mundo inclinou. A vertigem me atingiu com tudo. As paredes pareciam se afastar e se aproximar ao mesmo tempo. As cores ficaram saturadas, quase fluorescentes. Era como atravessar um túnel de parque de diversões, tudo girando e vibrando. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos antes de chegar totalmente ao vaso. Meus dedos se fecharam com força na borda do assento, os nós ficando brancos enquanto eu tentava me puxar para mais perto. Meu braço tremia. Não tinha força suficiente. Então a náusea mudou. Não era só mais enjoo. Meu peito apertou. O ar não entrava. Tentei puxar uma respiração profunda, mas foi como sugar o ar de um canudo entupido. Minha garganta parecia estreita demais. Meu coração disparou, batendo rápido e pesado contra minhas costelas. Eu estava sufocando. A visão começou a falhar pelas bordas. As cores vibrantes se transformaram em manchas claras e estáticas, como uma televisão fora de sintonia. Um zumbido baixo tomou conta dos meus ouvidos. Se houve um momento em que eu desejei não estar sozinha naquela torre, era aquele. Eu senti meu corpo ficando leve, distante, como se eu estivesse me afastando de mim mesma. E soube com clareza que estava prestes a perder a consciência. E então, no meio daquela tentativa desesperada de puxar o ar, veio uma tosse tão violenta que meu corpo inteiro se dobrou. Senti algo sólido subir pela minha garganta, raspando, queimando. Uma dor aguda, e de repente aquilo foi expelido da minha boca. Minha cabeça caiu para trás e bateu no chão com um som seco. Mas eu mal resisti à dor. Meus olhos estavam fixos na coisa à minha frente. Uma pedra. Não algo grotesco, não sangue, não espuma, não um objeto impossível. Só uma pedra. Pequeno o suficiente para caber na minha boca. Marrom, salpicada de tons mais claros. Irregular,
exatamente como aquelas que você encontra espalhadas numa trilha de floresta ou no leito raso de um rio. Simples, comum, quase ridícula. E ainda assim, tinha acabado de sair da minha garganta. Fiquei ali, ofegando, sentindo o ar finalmente entrar nos pulmões em rajadas desorganizadas. Meu peito doía, minha garganta ardia como se eu tivesse engolido vidro. Eu olhava para a pedra e tentava encaixar aquilo em algum tipo de lógica. Não tinha nada na boca. Eu não tinha mastigado nada, eu não tinha colocado nada ali. Mas ela estava ali. E quanto mais eu encarava, mais uma frustração feroz crescia dentro de mim. Aquela coisa quase me matou. Uma pedra comum, uma coisa banal. Não havia nada de místico nela. Nenhuma inscrição, nenhum brilho estranho, só peso e matéria. Com esforço, consegui me apoiar na parede e me levantar. Minhas pernas ainda tremiam, e meus braços pareciam fracos demais para sustentar meu próprio corpo. Mesmo assim, me agachei e fechei os dedos ao redor da pedra. Ela estava fria, sólida, real. Sem me permitir pensar mais um segundo, caminhei até o vaso sanitário e a joguei lá dentro. O som seco do impacto contra a porcelana ecoou no banheiro pequeno. Apertei a descarga imediatamente. Fiquei observando. A água girou, formando aquele redemoinho familiar. A pedra rodopiou uma vez, duas, e então desapareceu no fundo escuro do encanamento. E foi nesse exato momento que eu ouvi uma fungada, não atrás de mim, não no estúdio, à minha direita, vindo dos canos sob a pia. O som era suave, mas inconfundível, um puxar de ar trêmulo, molhado, igual ao da ligação, igual ao que eu vinha ouvindo há dias. Fiquei parada, a mão ainda sobre a descarga, a respiração irregular. Você pode pegar de volta, murmurei com a voz rouca e instável. Não sei por que eu disse isso. Não sei para quem eu disse. Lavei as mãos com cuidado exagerado, esfregando os dedos como se pudesse apagar a sensação da pedra contra a minha pele. A água corria normalmente. Nenhum soluço, nenhum som estranho. Voltei para o estúdio. O headset ainda estava pendurado na lateral da mesa, balançando de leve, indo e vindo como um metrônomo silencioso. Aproximei-me devagar, como se esperasse que ele estivesse diferente. Como se fosse morder. Coloquei-o de volta na cabeça. Silêncio absoluto. A linha estava morta. Ela tinha desligado. Mas a sensação não foi embora. Levantei os olhos para a janela. O pássaro ainda estava lá, empoleirado na beirada, perto do ninho que vinha construindo. E então ele começou a bater o bico no vidro, um toque leve, insistente. Ele estava olhando diretamente para mim. Não de forma aleatória, como um animal curioso. Era um olhar fixo, concentrado, quase avaliando. Eu sei como isso soa. Eu sei que parece que estou atribuindo intenções humanas a um pardal comum. Mas havia algo errado naquele olhar. Algo consciente demais. Os olhos pareciam suplicar e exigir ao mesmo tempo, como se quisesse entrar, como se eu soubesse que eu sabia. Ele só se afastava quando voava para buscar mais material para o ninho, e sempre voltava. Eu não vou deixar ele entrar. Há um aviso de neblina para quinta-feira. Ainda é terça, enquanto escrevo isso, mas mesmo assim, às vezes me pego encarando a floresta ao redor da torre, observando as colinas cobertas de árvores como se esperasse vê-las se mover, como se algo pudesse emerger de dentro delas. Fico imaginando de onde a neblina realmente vem, não descendo do céu, mas subindo do chão, escorrendo por entre as raízes, crescendo como fumaça densa, engolindo as árvores primeiro, depois as casas, depois a torre, depois o sol. Imagino tudo ficando branco, espesso, abafado. E junto com isso, um som. Um berro profundo e impossível, tão forte que faria a terra inteira vibrar. Merda. Talvez eu não devesse ter bloqueado o número da Rose. Aqui é a Evelyn, da 104.6 FM, e acabei de notar algo na beirada da janela. Uma pedra marrom salpicada, com Turma de 2017 escrito em tinta branca na lateral. Eu sei exatamente que pedra é essa. Eu joguei ela no vaso sanitário. Então a pergunta não é como ela foi parar aqui. A pergunta é: quem tirou aquela coisa do maldito encanamento e colocou na minha janela? Sinceramente, eu nunca achei que fosse odiar uma quinta-feira do jeito que eu odeio essa. Quinta é um dia bom, quase simpático. Não tem aquele peso dramático de segunda-feira. Não tem gente fazendo piada amarga em caneca de escritório perguntando: já acabou a quinta? Ninguém acorda reclamando especificamente da quinta. Mas naquela semana, o tempo estava se arrastando como se alguém tivesse puxado o freio de mão do calendário. E tudo que eu conseguia pensar era no alvo constante de mais um dia de neblina se aproximando. A previsão repetia como um lembrete. Quinta-feira, neblina densa. E para melhorar o clima, minha manhã começou com um rascunho de um relatório de pessoa desaparecida. Jennifer Cook, 25 anos.
Entrou na floresta supostamente sonâmbula. Status: em perigo extremo. Eu conheço esse nome. A gente era amiga na faculdade. Não melhor amiga, mas próxima o suficiente para dividir trabalhos, festas, cafés às 3 da manhã antes da prova. Lembro da risada dela. Lembro do jeito que ela apertava os olhos quando estava concentrada. E agora o nome dela estava num relatório frio, técnico, marcado como risco extremo. Sonambulismo, floresta, extremo. Nada naquela combinação soava certo. Mas pelo menos uma coisa boa aconteceu aquele dia. Daniel voltou um dia antes do esperado. Disse que descansar era insuportável e que ficar em casa parada era pior do que lidar comigo na torre. Ainda estava claramente em recuperação, movimentos mais cuidadosos, postura um pouco rígida, mas estava ali, vivo, falando, irritante como sempre. Eu quase me arrependi de admitir para mim mesmo quanto senti falta dele. O isolamento da torre tinha começado a pesar de um jeito que eu não queria encarar. Até aquela presença barulhenta e implicante era melhor do que o silêncio absoluto. Ele entrou e quase imediatamente notou os cartões empilhados na mesa dele. Os olhos brilharam. Pegou um, depois outro, lendo em silêncio, sorrindo de lado, até pegar o meu. Feliz aniversário, vovó? Ele leu em voz alta, erguendo uma sobrancelha. Abriu o cartão. Em vez de uma mensagem carinhosa, encontrou um desenho dele com 2 megafones inspirados em Beethoven, colados com fita na lateral da cabeça. Eu estava entediada. Valeu, Evelyn, ele disse segurando o riso. Você é uma neta muito atenciosa. Depois da previsão do tempo da manhã, quando ele anunciou oficialmente que estava de volta à programação, desligamos os microfones. A luz vermelha apagou e o estúdio era só nosso. E colocar o papo em dia, no nosso caso, nunca significava só falar de banalidades. Ele descreveu a cirurgia em detalhes vívidos demais. O corte atrás da orelha, a sensação da pressão, o médico explicando os danos causados pelo incidente com o fone. Ele inclinou a cabeça para os lados para me mostrar as cicatrizes finas escondidas sob o cabelo e o curativo ainda preso no lugar. Não era à toa que ele ainda estava lendo meus lábios. Mesmo com a estrutura reparada, o algodão dentro das orelhas abafava tudo. Ele ouvia quase nada. Quando finalmente esgotamos o assunto de bisturis, pontos e recuperação, ele me lançou aquele olhar curioso. Então, que tipo de coisa bizarra eu perdi enquanto estava de férias? Meu coração deu uma batida fora do ritmo. A pia ainda tá estranha, respondi tentando manter um tom leve. Os canos enferrujaram um pouco outro dia. Acho que isso deixou ela mais chorosa do que o normal. Ele inclinou levemente a cabeça. Você recebeu alguma ligação? Houve um segundo de silêncio. Só um segundo. Eu podia ter contado, podia ter falado da mulher chorando, da palavra sóbria, da pedra, mas a simples ideia de transformar aquilo em narrativa, de ouvir tudo em voz alta, parecia abrir uma porta que eu não queria atravessar. Fingi pensar. Na real, não. São uns pedidos de música. Um cara aqui da cidade está completamente apaixonado por Diana Ross. Daniel não desviou o olhar. Mesmo depois que meus lábios pararam de se mover, ele continuou me encarando. Ele estava lendo algo além das palavras, e eu evitei olhar de volta. O silêncio entre nós ficou pesado, e antes de ele insistir, eu mudei de assunto. Aquele passarinho! Eu praticamente pulei da cadeira, trazendo os joelhos para cima, antes de me levantar de vez. Caminhei pela sala e apontei para a janela. O pardal estava lá, no galho mais próximo da torre, ajeitando o ninho que vinha construindo nos últimos dias. Você não gosta do ninho? Daniel perguntou com falsa inocência. Vai ter um monte de filhotes esquisitos bem na frente da nossa sala de transmissão. Encostei as mãos no vidro com um gemido frustrado. Bati com o punho na janela. O pássaro não se mexeu. Ele apenas virou a cabeça, devagar. Um olho só visível, acompanhando cada movimento meu. Era absurdo pensar isso, eu sei, mas havia alguma coisa naquela postura. Uma atenção calculada. Se aquele bico pudesse se curvar no sorriso, eu tenho certeza que estaria zombando de mim. Eu vou me livrar disso. Espera aí, Daniel começou. Você não vai simplesmente matar. Eu não vou matar, interrompi, voltando para a mesa e ajeitando o headset na base. Eu vou sair pela escada de incêndio, pegar o ninho e levar para a floresta. Não vou machucar nada, só vou fazer ele construir em outro lugar. Me apoiei na parte de trás da cadeira, de frente para ele. Você assume os controles enquanto eu estiver lá fora. Só mantenha a música rodando. Nada de silêncio. Ele não podia usar o fone, mas conseguia operar o básico. Era simples. Simples demais, talvez. Eu ainda não consigo explicar completamente aquela urgência que tomou conta de mim. Não era só irritação. Não era só implicância com o pássaro. Era necessidade. Eu precisava tirar aquele ninho dali. Precisava ser agora. Eu tive que sair da rádio para alcançar a escada de incêndio. Eu sei, isso derrota totalmente o propósito de uma escada de incêndio. Mas não valia a pena disparar o alarme só para economizar alguns passos e depois ter que explicar minha obsessão idiota para o chefe enquanto ele resetava o sistema.
Desci as escadas rangendo que pareciam não ter fim, para baixo e mais para baixo, girando naquele espiral de metal enferrujado por uns 15 metros até o chão de cimento frio. A placa de saída já não brilhava mais, mas pela janelinha da porta dava para ver uma luz amarelada manchando o céu nublado lá fora. Quando os meus sapatos afundaram na grama alta, chutando pedrinhas na terra seca, senti uma onda estranha de insignificância. O mundo parecia enorme demais, aberto demais. Eu me senti pequena, perdida no meio daquele espaço vasto, quase sufocando sob tanto horizonte. Fazia mais de uma semana que eu não sentia o vento direto na pele. E ao invés de ser reconfortante, aquilo me deixou exposta. Não era liberdade, era vulnerabilidade, como se eu tivesse sido arrancada de dentro de algo seguro e jogado no meio de algo sem preparo. Decidi fazer aquilo o mais rápido possível. Amarrei a flanela na cintura e comecei a subir a escada de incêndio pelo lado de fora, segurando firme nas barras frias de metal. Enquanto subia, dei uma olhada rápida nas montanhas ao redor. Aquelas colinas onduladas, cobertas de árvores recém-brotadas e sempre verdes. Olhar para o horizonte me deu um aperto imediato no estômago. Um nó retorcido, tipo uma pedra. Eu realmente não precisava de mais uma dessas dentro de mim. Ok, seu filho da puta emplumado. Quando alcancei o topo ofegando, mãos suadas e músculos ardendo, balancei o braço para espantar o pássaro. E pela primeira vez, ele foi embora. Mas não em pânico. Ele simplesmente voou para outro galho próximo, pousando com calma, como se estivesse mudando por vontade própria, como se dissesse: eu saí porque eu quis. Aquilo não me trouxe conforto nenhum. Estiquei o braço por cima das barras de metal e agarrei o ninho, soltando o galho. Por mais que eu odiasse aquele pássaro, por mais que tivesse falado sobre jogar tudo longe, eu não consegui ser brutal com o ninho. Segurei com cuidado, mas prendi a respiração ao olhar para aquela estrutura circular de galhos secos, fios e pelos de animais. Não tinha ovos, mas não estava vazio. Meu estômago virou antes mesmo de meu cérebro processar direito. Ali, acomodados no centro como se fossem ovos delicados, estavam 4 dedos humanos, mastigados até a junta, finos, jovens, unhas pintadas de vermelho, o esmalte parcialmente lascado. Um choque de nojo atravessou meu corpo inteiro. Sem pensar, joguei o ninho mais longe que consegui, limpando as mãos na cintura da camisa como se pudesse apagar a sensação. Vi a estrutura voar em arco até desaparecer entre as árvores. Foi então que ouvi o som atrás de mim. Um rastejar úmido, raspando contra o metal da escada. Era um som doentio, molhado, arranhando as barras enferrujadas. O frio subiu sobre meus braços até a nuca. Virei de uma vez, pronta para encarar qualquer coisa que tivesse saído da floresta. Não era um animal. Era uma videira grossa, coberta de terra, que tinha crescido até as vigas da escada e atravessado o primeiro degrau. Eu já tinha visto um pássaro com olhar humano, já tinha ouvido uma pia com voz humana, mas por favor, que a planta não começasse também. Ansiosa para sair dali, pisei na massa verde e lamacenta e preparei o pé para alcançar o próximo degrau. Ele nunca chegou. Outra videira se enrolou sob meu pé, depois outra e outra. Em pelo menos 3 degraus abaixo, onde quer que eu pisasse, algo escorregadio se movia, me traindo. Perdi o equilíbrio, e então senti algo apertando meu tornozelo. Uma das videiras se enrolou na minha perna com uma força absurda. Não parecia planta, parecia músculo. Num segundo eu estava olhando para os meus pés. No seguinte estava olhando para o chão. Ela me arremessou. 15 metros. Uma queda que talvez eu não sobrevivesse. Eu me debati no ar, tentando agarrar qualquer coisa. Consegui prender o peito numa das barras de espiral logo abaixo do topo. O impacto arrancou o ar dos meus pulmões. Meus braços se fecharam instintivamente na grade enquanto a dor explodia nos ombros e cotovelos, sustentando o meu peso. Chutei as pernas para cima, desesperada, até conseguir enroscá-las numa barra. Fiquei pendurada ali, tremendo, agarrada como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. A floresta se estendia à minha frente, um mar infinito de verde. E então eu vi um movimento no horizonte. Não eram árvores. Era neblina, espessa, girando, ondulando como ondas lentas se aproximando da rádio, da cidade. E pela primeira vez desde que comecei a trabalhar ali eu ouvi um gemido no vento. Não era um trovão. Não era um vento comum. Era um som baixo, prolongado, como um canto distante de uma baleia nas profundezas do oceano. A neblina estava fazendo aquele som, como se fosse viva, como se tivesse voz própria.
Eu gritei uma sequência de palavrões misturados com sons sem forma de puro pânico enquanto usava cada grama de força para me puxar de volta à plataforma. Preferia lidar com braços latejando do que com uma queda de 15 metros. Consegui me erguer. Tropecei na grade e caí de bruços contra o metal sólido. Fiquei ali um segundo sentindo o impacto vibrar no peito, antes de me levantar cambaleando. Minha flanela ficou presa numa farpa. Eu vi o tecido rasgar e simplesmente deixei para trás. Era minha favorita, mas não importava. Saí correndo. Desci os degraus restantes quase pulando e ignorando os que pude enquanto o chão abaixo parecia se contorcer no meu campo de visão. As mesmas videiras cobertas de lama que tinham me arremessado estavam agora brotando do solo, se retorcendo em agitação como serpentes despertando. Tropecei entre elas, quase caindo, mas continuei correndo até a porta. E quando finalmente a alcancei, percebi que não havia como abrir. A parte inferior estava coberta por uma camada espessa de vegetação, como se a floresta tivesse decidido engolir o prédio inteiro. Espinhos, galhos, troncos jovens entrelaçados. Árvores finas tinham brotado ali no curto intervalo em que eu subi e desci, seus caules trançados firmemente para manter a porta selada. Eu puxei, arranhei, rasguei as cascas com as mãos. Os espinhos morderam minha pele, abrindo os cortes que arderam imediatamente. A cada estalo da madeira que eu conseguia arrancar, os galhos se contorciam e voltavam ao lugar, como se estivessem num combo de guerra teimoso e eu estivesse perdendo. O gemido estava mais perto agora. A neblina se arrastava pelo chão. Fios frios envolvendo meus tornozelos crescia, espalhava-se, engolia o que tocava. Eu só voltei a gritar quando olhei pela janela da porta, um rosto escuro através do vidro amarelado. Os brancos dos olhos me encarando. Era Daniel. Ele batia no vidro, tentando forçar a porta do lado de dentro. Sobe! Eu gritei, a voz falhando. Faz a transmissão de emergência! Sobe as escadas! Ele balançou a cabeça, insistindo na porta. A janela manchada distorcia meu rosto, tornava meus lábios impossíveis de ler. Eu me virei e vi que as mesmas árvores que bloqueavam a porta tinham começado a brotar também na base da escada de incêndio. A neblina avançava rápido agora. Já tinha engolido completamente as árvores a poucos metros de mim. Sem saída, voltei para a porta numa última tentativa desesperada. Puxei galhos, arranhei casca, vi o rosto de Daniel pálido, quase sem cor, as duas mãos espalmadas no vidro. E então a neblina me alcançou. Envolveu meus braços, meu peito, a rádio inteira. Eu não conseguia ver 1 centímetro à frente do meu nariz. Daniel desapareceu. Tudo desapareceu. Só restaram nuvens cinzentas girando. Nunca experimentei um silêncio assim. Nem um vento, nem um pássaro. Nem um som além da minha respiração pesada e do ar ficando espesso na boca, com gosto de terra molhada. Mesmo de frente para a porta, parecia que eu estava flutuando num vazio sem fim. Um mar de ar frio e denso que arrepiava cada fio de cabelo dos meus braços e da minha cabeça. Um gemido de baleia ecoou de novo. Logo depois, uma sequência estranha de cliques, como uma língua estalando contra os dentes, rápido, irregular e sem padrão. Eu não estava pronta quando aquilo me tocou. Cerrei os lábios para não gritar, quando algo fino e afiado roçou a parte de trás do meu braço. Depois outro toque e outro, como dedos longos demais, ou pernas de aranha, brincando com meu cabelo, cutucando meus braços. Não era agressivo. Era curioso, como se aquilo estivesse tentando entender o que eu era, ou decidir o que faria comigo. Fechei os olhos com forças, braços cruzados contra o peito. Não existe preparação mental para quando algo enorme, invisível e indescritível te cutuca como se você fosse um brinquedo. Eu esperava presa, as garras, a dor repentina de ser rasgada. Eu tinha certeza de que ia ser comida viva por algo que eu nunca teria a chance de ver, e que meu último ato na terra teria sido implicar com um pássaro maldito. Meus dentes tremiam quando, de repente, senti a presença recuar. O chão vibrou uma vez, depois outra, e então tudo ficou imóvel. Abri os olhos. As nuvens cinzentas começaram a clarear lentamente. A porta surgiu aos poucos, assim como as árvores retorcidas ao redor dela. As cordas de cascas e espinhos se soltaram, desenroscando-se umas das outras e deslizando de volta para o chão, como se estivessem sendo puxadas para debaixo da terra. A porta ficou completamente invisível quando a neblina quase se dissipou. Bom, aparentemente eu não morri. Surpreendente, eu sei. Acho que nunca abri uma porta tão rápido na vida. Entrei correndo, bati ela atrás de mim e disparei pela escada até a sala de transmissão sem perder um segundo. A adrenalina me levou até o topo, quase num piscar de olhos. Daniel estava sentado à mesa, microfone diante do rosto, a programação de rádio já normalizada. Antes tarde do que nunca.
Soltei um suspiro pesado e me apoiei na parede. Foi quando o movimento na janela chamou minha atenção. Minha flanela ainda estava presa na borda da escada de incêndio, rasgada e tremulando ao vento como uma bandeira branca. Ali mesmo fiz um juramento solene. Se eu voltar a ver um ninho de pássaro naquela escada, ele fica. Inferno! Eu faço uma festa de boas-vindas se isso impedir que algo assim aconteça de novo. Com a chegada da tarde, as consequências começaram a aparecer. Recebi mais de uma ligação furiosa do proprietário da rede, reclamando que demoramos demais para alertar as cidades abaixo. Um casal visto pela última vez caminhando perto da floresta não voltou depois que a neblina passou. Registramos o desaparecimento imediatamente. Também comecei a notar um padrão enorme de hematomas se formando no meu peito por causa da queda. E dói. Muito. Chamamos a polícia por causa dos dedos. Eles garantiram que não havia uma assassina solta na região, o que estranhamente pareceria mais simples de lidar. Fiquei surpresa quando pediram cópias das gravações das ligações do início da semana. Felizmente, as regras da rádio impedem que qualquer coisa seja apagada ou subscrita. Com uma exceção. A gravação feita por Daniel no momento em que ele perdeu a maior parte da audição estava faltando. Por que nosso chefe apagaria aquilo depois de fazer as próprias cópias? Ouvi rumores sobre a identidade dos dedos. Dizem que a garota desaparecida, Jennifer, pode ter sido vítima de uma mordida de animal enquanto caminhava dormindo. Efeito colateral de um comprimido recém-prescrito. Um comprimido para dormir. Quando eu terminar aqui, pretendo revisar nossos registros de chamada dos últimos dias. Uma ligação específica, de uma mulher que dizia não conseguir dormir, continua voltando à minha mente. Eu reconheceria aquele número se ouvisse de novo. E suspeito que ele possa corresponder a um número salvo no meu próprio celular. Sinceramente, espero estar errada. Há muita coisa que precisará de explicação quando eu tiver certeza. Aqui é a Evelyn da 104.6 FM e talvez eu faça uma caminhada na floresta mais tarde.